Olá, boa noite a todos. Sejam todos aí bem-vindos a mais uma aula. Vamos começar, já estamos atrasados. Então, desculpe aí, está entrando agora, porque hoje foi um dia um pouquinho complicado. Para muitos, triste, principalmente para a Igreja do Jardim do Parque São Pedro. Hoje nós tivemos que fazer um velório, um sepultamento da irmã Josefa, e eu acabei chegando atrasado por causa disso. Mas, sem mais demora, vamos começar a aula de hoje. Eu vou pedir aqui o irmão Marcos, que está aqui bem próximo de mim, na minha frente, para fazer a oração inicial. Irmão Marcos, por favor, ore conosco. Bondoso Deus, querido Pai, somos gratos a Ti. Nesse curso nós estamos aprendendo mais sobre Ti e suplicamos que o Senhor possa usar o pastor e que nós possamos ser um só corpo, um só povo, com o objetivo de levar sua mensagem ao mundo e alcançar aquelas pessoas que não foram alcançadas. Por favor, Senhor, derrama sobre nós o seu Santo Espírito neste momento, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ok? Se meu áudio cortar, vocês me avisam, tá? Mas por hora mantenham o microfone de vocês desligados. Se caso cortar, tiver embaçado, vocês dão um toque aí, porque eu vou colocar o PowerPoint e eu não vou conseguir estar vendo as mensagens enviadas como na semana passada. Então, mantenham aí, por favor, os microfones desligados. Deixa eu só dar uma olhada aqui a quantidade de pessoas que nós já temos para a gente começar. Não, tem 21 pessoas já conectadas, dá para a gente começar e os demais devem entrar depois. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta que a gente mais usa na pregação, que é a voz. Nós vamos falar um pouquinho sobre a oratória, então deixa eu só compartilhar aqui com vocês a tela, a apresentação do PowerPoint, onde está a aula hoje. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Ok? Então, vamos dar algumas dicas e segredos da oratória. Eu dividi essa aula em duas, vou estar falando hoje e na quinta-feira vou estar também, na verdade, vou estar terminando essa aula na quinta-feira. Você sabe o que significa oratória? John Wolfgang disse o seguinte: a música seria a mais bela das artes se não fosse a oratória. Duas importantes coisas que os pregadores precisam ter em mente. A primeira é: o seu melhor é suficientemente bom, e não importa quão pobre seja. E a segunda coisa é: qualquer coisa menos do que o seu melhor não é bom o suficiente. Não importa quão bom seja. Deu para pregar aí? Vou repetir de novo. O seu melhor é suficientemente bom, não importa quão pobre seja, e qualquer coisa menos do que o seu melhor não é bom o suficiente. Não importa quão bom seja. Para ser bom pregador da palavra, você tem que dar o seu melhor, independente, né? Se seja pobre ou seja rico o discurso, você precisa dar o seu melhor. Você dando o seu melhor, você tendo habilidade ou desenvolvendo elas, você vai então ser bem-sucedido no ministério da pregação. Oratória, o que é isso? É de comer, passar no pão, pendurar no cabide. O que é isso? A oratória trata-se de um método de discurso, ou, como alguns dizem no dicionário, é a arte de como falar em público. São conjuntos de regras e técnicas que permitem apurar as qualidades pessoais de quem se destina a falar em público. A oratória, então, é a base, né, da regra que distingue, que, vamos dizer assim, que julga, então, se a pessoa está habilitada ou não para falar em público. Importa a gente entender que essa oratória ela começou a ser estudada cerca de 100 anos antes de Cristo.
Naquela época, as pessoas não tinham advogado, não tinha alguém para defender diante de um juiz, elas tinham que falar de qualquer forma em público, tentar se defender. Então, começou-se então aos estudos das habilidades de falar em público para que as pessoas pudessem então passar a informação necessária a fim das suas defesas. Então, a questão é: como eu devo usar as palavras? Qual é o uso correto? Salomão diz o seguinte: é como maçã de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo. A pregação bíblica é um duplo milagre. Deus usa o homem perfeito para transmitir a perfeita e infalível palavra de Deus, e pessoas recebem, né, a mensagem por intermédio desses seres imperfeitos. E essas pessoas são transformadas pela mensagem, né? Então, eu já comentei isso para vocês, que a pregação, para mim, nada mais é do que um mendigo contar a outro mendigo aonde encontrar o pão. Então, um homem perfeito, ele vai transmitir a perfeita e infalível palavra de Deus, e através, então, dessa transmissão, aqueles que vão, então, receber essa mensagem, vai ser transformado, né, pela mensagem. Então, é assim que funciona. É uma via de mão dupla. A pregação do evangelho se torna um milagre porque tem que haver uma parceria. Tem que haver uma parceria entre Deus e o homem, né? O homem pode ser o mais habilitado possível, né? Pode ter uma oratória, pode ser um advogado que estudou isso na faculdade, mas se ele não tiver, né, com Deus, o seu discurso, a sua pregação não será bem sucedida. Então, uma coisa precisa ficar clara: todas as técnicas reunidas e colocadas em prática não fazem de alguém um bom pregador. Você pode estudar toda a oratória, né, ser especialista nisso, mas para ser um bom pregador, precisa ter a técnica e algo mais. Precisa do milagre do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a palavra ela fica vazia. Sem o Espírito Santo, você vai estar falando de si, você não vai ser cristocêntrico, o efeito na vida das pessoas não vai criar o impacto que talvez você deseje. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, é o Espírito Santo que convence da justiça, é o Espírito Santo, né, que converte os corações. Então, é a partir dessa relação entre Deus e o homem que o milagre acontece e que você, então, se torna um bom pregador. Então, tem que ser uma pessoa de oração. A gente já viu isso nas outras aulas. Tem que ser uma pessoa que estuda a palavra, tem que ser uma pessoa que tem um relacionamento com Cristo. Não pode ser apenas uma pessoa que tem qualidades, né, do dom da fala, né, apesar que a fala nem é um dom, podemos dizer que é uma habilidade que pode ser aperfeiçoada. Todos nascem falando e pode se aperfeiçoar com as técnicas da oratória. Então, veja algum exemplo, vamos ver um exemplo bíblico, por exemplo. Moisés. Moisés diz lá em Atos 4, versículo 10, quando Deus manda ele voltar para anunciar, para pregar, para falar que o povo ia ser liberto, Moisés diz assim: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu nunca fui bom, né, orador. Eu não sou um pregador, Moisés dizia. Quem era Moisés? Moisés era um homem preparado. Ele passou 40 anos no Egito, e lá no Egito ele chegou a conhecer todas as técnicas dos mais variados ramos do conhecimento humano, inclusive a arte de falar em público, em diferentes línguas. Porém, faltava ali algo a mais. Faltava o milagre do Espírito Santo. Foi esse milagre que Deus lhe ofereceu quando disse: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que hás de falar, né? No versículo 12. Então, observe, Moisés ele estudou ali na melhor faculdade que havia no Egito. Ele se preparou para ser um governador, para poder liderar o povo, quem sabe até, né, ficar ali do lado do filho de Faraó, ou quem sabe até ser o próprio Faraó. Então, ele sabia não só a língua egípcia, mas várias outras línguas.
Ele se habilitou, ele saiu do Egito com 40 anos. Mas por que ele diz que, né, ele não é eloquente? Era uma desculpa ali, quem sabe, para não pregar, o medo de voltar para o Egito, e sentir o peso também da responsabilidade de levar a mensagem. Mas Deus o tranquilizou, né, dizendo, né, que ele poderia ir, porque Deus seria com a boca dele e ensinaria a ele o que haveria de falar. Assim deve ser eu e você, né? Nós devemos ir pelo poder do Espírito para anunciar o Evangelho a todas as línguas, e o Senhor nos capacitará, o Senhor nos usará como lhe aprouver. Basta, né, nos dedicarmos a essa obra. Então, a grande responsabilidade do pregador é escolher e combinar bem as palavras a fim de que elas produzam o melhor efeito na vida espiritual das pessoas. Então, lá em 2 Timóteo, Paulo diz o seguinte para Timóteo, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em Isaías disse assim: ó, o Senhor me deu uma língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Então, há uma responsabilidade muito grande sobre o pregador, porque ele não pode chegar lá, abrir a Bíblia do nada e começar a falar, né, aquilo que lhe vem à cabeça. Ou, quem sabe, dizer que teve uma revelação naquele momento, ou um sonho que teve à noite, e sair contando essas histórias. Na primeira aula, na introdução, né, do curso, eu falei para vocês, né, que as pessoas elas fogem geralmente da palavra, usam a palavra como rodapé da mensagem, e contam uma história, um testemunho ou uma ilustração que toma o tempo inteiro e a palavra fica ali. Isso evidencia que a pessoa, na verdade, talvez ela não dedicou tempo para estudar a palavra. Se você quer ser um pregador, se você quer ser mesmo usado por Deus, você tem que manejar bem a palavra. Você precisa estudar bem, você precisa tirar tempo para examinar as Escrituras. Não tem como você ser um bom pregador se você não conhecer a Bíblia, se você não estudar ela. Pelo menos o assunto daquele dia você deve dominar. Então, você precisa se aplicar ao estudo. Eu lembro que eu preguei com 1 mês de batizado. Não conhecia quase nada da Bíblia, porque o que eu conhecia é o que eu tinha tomado naqueles estudos bíblicos. E nos livros de Ellen White que eu tinha lido, né? O Grande Conflito, já tinha lido também O Caminho a Cristo e estava lendo A Ciência do Bom Viver. A minha mensagem foi baseada naquilo que eu tinha aprendido, mas eu procurei dar o meu melhor. Assim você deve fazer o mesmo, ou quem sabe até melhor do que eu. Na verdade, que eu não sou um padrão de pregador, eu ainda estou aprendendo. Mas a máxima é, você precisa dar o seu melhor. E Paulo, ele chega para Timóteo e fala assim, você precisa procurar se apresentar aprovado diante de Deus. Você precisa manejar bem a palavra da verdade. Assim, então, você vai conseguir ensinar bem a doutrina. Então, Deus, ele nos dá a oportunidade, ele nos capacita. Assim como Isaías disse, olha, Deus, ele me deu uma língua de eruditos. E ele vai, sim, te ajudar. Não fique com medo de usar as palavras, não fique com medo de pregar. Se coloque na mão de Deus e ele vai fazer você, então, ser uma pessoa que vai transmitir tranquilamente a sua palavra. Tem algum microfone ligado, preciso que desligue, por favor. Vamos lá. Então, como é que eu posso aumentar o poder da palavra? Então, primeira coisa importantíssima, se você vai falar da palavra de Deus, o que é que você precisa fazer? Ler mais a Bíblia, né? Ler mais, principalmente a Bíblia. Usar um dicionário bíblico, né? Vocês tiveram aula aqui com o pastor Gustavo, e ele comentou, eu até dei uma palhinha na semana passada também. É importantíssimo que você, né, examine as Escrituras. É importantíssimo que você saiba do que você está estudando.
Uma leitura superficial de um texto, baseado no que eu acho, não é a verdade. A leitura tem que ser um exame profundo da Escritura. E um dicionário bíblico ele vai te ajudar, né? Saber distinguir exatamente o que uma pessoa está falando, né? Um autor está falando e o outro está falando. Como eu comentei na aula passada a respeito da palavra fé, usada por Paulo e usada por Tiago. Então, evite as palavras complicadas, né? Palavras difíceis de pronunciar, né? Frases sem sentidos, né? É complicado, né? Você vai falar alguma coisa e aí você não sabe o significado. E agora, né? Se alguém te perguntar, mas o que significa isso? Né? Tem gente que costuma usar palavras difíceis, né? Para impressionar, dizer que sabe falar bem, né? Que tem aí uma erudição, mas às vezes não sabe nem o que significa. Lembro de uma história que o professor Emilson contou na sala de um homem que foi pregar e ele estava escolhendo as palavras no dicionário para poder, então, né, falar bonito. E ele viu no noticiário, um pouco antes de sair de casa, né, que um bandido de extrema periculosidade foi capturado pela polícia. E ele gostou daquela palavra, periculosidade. Não sabia o que significava, mas ele gostou da palavra. E aí, então, ele foi lá, né, na hora de apresentar o cantor, ele falou assim, está aqui o nosso amigo cantor, e falou o nome do cantor, ele é de exclusiva periculosidade. Ele estava dizendo que o cantor era muito perigoso. Ele, então, transmitiu a palavra, porém, né, não condizia com o ambiente, o significado não era não trazia algo bom para aquela pessoa, né? Então é uma palavra que não deveria ser usada. Assim nós devemos cuidar em usar certas palavras. Uma coisa importantíssima para nós é pedir que outra pessoa, né, nos corrija nossos erros, nossas falhas, porque ninguém é dono de tudo, né? Sabe tudo. Ainda há microfone ligados. Por favor, olhe aí se é o seu e desligue. Então, você precisa escolher alguém, né? Os casados aí podem pedir para o cônjuge, né? Ser a pessoa que vai te corrigir, ou um amigo próximo que vai te ouvir, né? E é através das correções que a gente vai se aperfeiçoando. Então, nunca usar palavras de significado desconhecido para você. Eu já comentei isso. Então, tenha certeza que a mensagem tocou profundamente primeiro em você. Depois, se a mensagem tocou o teu coração, se a mensagem te levou à mudança, se a mensagem te fez uma pessoa melhor, então essa é a mensagem que você deve então pregar. Você tem que pregar para você mesmo. Eu falei isso aqui, né? O pastor Gustavo falou sobre a repetição, né? Para você poder dominar o que vai falar. Mas quando você prega para você mesmo, né? Olhe no espelho, gesticule e tudo mais. Mais para frente eu vou até falar sobre isso. Mas fale para você e se escute como se você estivesse sentado lá na igreja, te ouvindo mesmo pregar. E pense que a mensagem ela precisa trazer, né, impacto para a tua vida. Então, geralmente, o que é que você deve fazer? Ao examinar a Escritura, ao descobrir aquela verdade, a verdade mexer contigo, transformar a tua vida, então é essa mensagem que te transformou, que ela vai ser uma mensagem poderosa. Então, essa palavra que mudou a tua vida é a mesma palavra que deve ser pregada. Voltando para o princípio lá do mendigo, contando a outro mendigo onde encontrar o pão. Ele encontrou o pão, ele foi alimentado, então agora ele vai dizer para outro que aonde encontrar o alimento. Então é assim que a gente cresce e aumenta então o poder da palavra através das nossas habilidades. Então, mude de vez em quando o tom e a intensidade da voz. Então, às vezes você pode falar mais alto, às vezes você vai falar um pouco mais baixo. Mais para frente eu vou tocar especificamente sobre esse assunto. Então, vamos lá, vamos adiantar. Então, o uso apropriado da voz. Você comunica 7% com a sua voz. Então, você falando o tempo todo, a pessoa vai entender 7% apenas.
40% do que a pessoa entende é baseado no tom da voz, né? Se você falou bravo, se você falou emocionado, se você falou sofrendo. Então, quando você fala assim, coloca a alma na voz, as pessoas então vão passar a entender e valorizar. Observe esses pastores pentecostais, como eles usam a voz. Quando eles falam, estão pedindo alguma coisa, né? Tá falando normal e de uma hora para outra, ele fala: "Ó, querido, eu te quero, estou aqui revelando para você que o Senhor me deu a visão agora, que você deve subir no monte". Ele muda a intensidade da voz, isso é uma estratégia da oratória para fazer a pessoa, né, entender o que ele está comunicando. E ainda vem aí a outra parte da comunicação, que é a postura, que é o olhar, os semblantes, as mãos, os gestos, é 53%. Imagine você vai pregar e se desbruça lá em cima do púlpito e fica parado, travado o tempo todo. A pessoa vai perder mais da metade da mensagem, porque você ficou travado ali, parado, só batendo a boca, com a mão no bolso, né? com o mesmo semblante, olhando para o vazio. Então, é importante você escolher algumas pessoas dentro do ali do público, né, dentro da igreja, para você olhar de vez em quando. Você não pode ficar olhando para a pessoa o tempo todo, mas de vez em quando você tem que olhar para uma, olhar para outra, e você tem que falar para a pessoa, vai ter uma multidão lá na igreja, né? Vai ter muita gente lá. Eu até comentei, acho que foi no culto da madrugada, que na primeira vez que eu preguei, parece que colocaram no jornal da cidade que eu ia pregar, porque a igreja estava tão lotada numa quarta-feira que eu nunca vi até hoje uma quarta-feira tão lotada como no dia que eu preguei. Então, a igreja estava cheia, gente com criança de colo, coisa que não acontecia, tinha gente naquele dia lá. E eu preguei os 15 minutos mais demorados da minha vida, o negócio não acabava, eu suava frio, tremia mais do que vara verde. O que acontece é que se você fica parado, se você fica falando, né, se você não gesticula, as pessoas não vão te entender. Então, você tem que olhar e o seu olhar tem que passar exatamente aquilo que você está falando, né? O seu olhar tem que transmitir isso. Mais para frente eu vou tocar nesse assunto especificamente, tá? Sobre o gesto, sobre o uso das mãos, o semblante. Isso aqui é só uma introdução do que vai vir depois. Então, Ellen White, em Obreiros Evangelistas, na página 88, ela diz o seguinte: devemos aprender a falar e a orar, e isso é em público. Tem gente que faz a oração em público como se estivesse orando em casa. Eu acho que eu já comentei para vocês que eu, particularmente, tenho dois tipos de oração. A oração que eu faço quando eu estou com vocês e a minha oração particular, quando está só eu e Deus. Por que isso? Porque quando eu estou sozinho, eu posso falar o tempo que for, né? Eu posso usar as palavras que for, mas quando eu estou acompanhado, estou falando com outras pessoas e estou falando por outras pessoas, né? Porque eu tomo o lugar delas ali, né? E então estou falando por elas, eu tenho que saber o que falar. Então, até na oração em público, eu tenho que saber orar. Não é chegar lá e ficar horas e horas, minutos e minutos, né? Não é bem assim. Então, eu preciso ser específico e direto ao ponto. A minha oração em público tem que ser uma oração especial nesse sentido de saber falar e simplesmente porque eu estou em público. A fala em público também, né? A fala para as pessoas, ela precisa ser aprendida. No livro Parábola de Jesus, Jesus diz, ela diz assim, ó, na página 335, ela diz assim: a voz deve ser educada para falar bem. Isso aqui é um grande desafio até para mim mesmo. Eu tenho um problema sério de dicção e isso me faz falar, né, muitas das vezes errado. Que eu vou tentar falar, trava a língua e aí eu tenho que trocar a palavra na hora e às vezes não consigo falar a palavra inteira, a palavra sai aos pedaços. E isso, no final, vou dar uma dica para vocês, que eu sou muito relaxado, só faço de vez em quando, mas é importante se dedicar para se educar a falar bem. E isso, né, é com técnica, é com estudo que a gente consegue resolver.
né? Os milagres acontecem também, né? Deus, ele faz os milagres, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E no livro Desejar de Todas as Nações, na página 134, Ellen White diz assim, ó, o amor era expressão no olhar e na voz. Isso aqui é falando a respeito, né, das expressões, né, do olhar. Ela está falando do que Jesus fazia, né, através do seu olhar, mesmo quando ele estava ali gritando ali, raça de víboras, sepulcro calhados, ele transmitia no seu olhar, né, na forma que ele falava, na tonalidade da sua voz, exatamente o amor. Então, por mais que pareça, a gente lê e pensa que Jesus está ali descendo a marreta no povo, descendo o chicote no povo, a palavra realmente era dura, né? Machucava, mas Jesus falava com lágrimas nos olhos, falava com amor, sendo, né, ali então transmitido não só no seu olhar, mas também na sua voz. Então, devemos nos educar para nos comunicar bem. A voz é a expressão sonora da personalidade. Qualquer voz pode ser melhorada. Não pense, eu não tenho jeito, eu não sei falar, minha fala é fina, minha fala é feia. Você quer saber como é a sua voz? Porque você falando, né, assim, você pensa que a sua voz é de um som, e quando você escuta a sua voz no celular, por exemplo, você, né, fala assim, não, mas eu falo desse jeito. Pois é, se você quiser saber como é que as pessoas vão te escutar, fica no cantinho da parede da tua casa, entre uma parede e outra, né, ali na quina, como alguns falam, e tapa, né, e fala ali na quina com a mão assim, ó, vocês não vão ver, né, com a mão na orelha, e aí então a sua voz vai bater na parede e vai voltar, e aí você vai conseguir ouvir como o público ouve, né, o som da tua voz, como ela é linda, né, assim como a minha. Então, devemos cuidar para não fazer o mau uso da voz. E isso pode ocorrer com o problema da respiração errada, pode ocorrer também em forçar as cordas vocais, isso aqui até para o pessoal que canta, né? Ficar forçando, querendo pegar uma nota alta e tudo mais, pode acabar até atrapalhando aí, como o próprio Leonardo Gonçalves, que acabou com a voz devido às entonações das suas músicas. A intensidade excessiva, né? Continuar ali no mesmo tom o tempo todo, e às vezes até demais, sem necessidade, o ataque vocal defeituoso, a deficiência da articulação e o tom inadequado. São só algumas referências, né, do mau uso. Mas vamos em frente. A educação física da voz compreende 3 elementos: emissão vocal, que é o ato de emitir a voz, ela deve ser regulada e pausada. Então, você vai, então, emitir a sua voz de forma, né, pausada, regulada. Você não precisa falar depressa, falar correndo o tempo todo, pregar ali disparado, porque o tempo você tem todo o tempo do mundo. Se você preparou o sermão certinho, então você não precisa correr, né? Você faz o sermão dentro do padrão que é ensinado, dentro do padrão que deve ser. Você não precisa falar correndo, disparar ali para poder passar todo o assunto que você deseja. Então, fale pausadamente, pronuncie bem as vogais, né? Tome muito cuidado, né, nessa questão do desejo de transmitir a mensagem, mas transmite correndo, o pessoal não entende nada. Então, vai devagar. Então, ela deve ser regulada, pausada, a voz tem que sair, então, emitida da melhor forma possível. Então, dicção é a pronúncia ou o modo como se dizem as palavras. Para que haja uma boa dicção, é importante proferir bem as vogais, proferir bem as consoantes, observar corretamente os acentos. E como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu aprendo a proferir bem as vogais, proferir bem as consoantes, observar corretamente os acentos? Lendo. Só lendo você consegue fazer isso. Então, é importante que você seja uma pessoa de leitura, uma pessoa que leia, que se eduque a ler. Eu sei que não é fácil, eu sei que nos dias de hoje nós estamos acostumados em agir por reflexo, não por reflexão.
E a leitura tem saído de moda cada vez mais e mais, e temos lido muito mal e escrevido, né? Escrevido, não sei nem como é que se fala mais, muito mal também, porque no celular a gente escreve só metade da palavra, né? Não escreve a palavra inteira. A gente tem pressa para poder, já começa a ler, na metade da palavra a gente já define o que a palavra é, e o nosso cérebro está tão agitado que nessa parte do reflexo que ele acha que não precisa ler a palavra inteira, e aí então vai suprimindo ali a palavra, né, tirando algumas vogais, né, ignorando algumas consoantes, e assim então a palavra ela acaba até ficando sem acento e sendo aceita pela comunidade. As pessoas acham que o importante é só o que a pessoa entende, não o que se fala. Mas para a pessoa entender bem, é necessário se falar bem. Então, tem que ir com calma, ler, né? Porque se você não ler, você não vai conseguir, então, conhecer as palavras corretamente, não vai conseguir, então, fazer ter uma boa pronúncia. E o problema de dicção só melhora com a leitura e com alguns exercíciozinho que eu vou passar para vocês. Então, inflexão da voz. Como eu falei um pouquinho atrás aí, né, é importantíssimo você saber, né, colocar emoção na palavra. A inflexão é a mudança do tom e do volume da voz. A inflexão é quando você permite obter efeitos variados para provocar a emoção, o temor, a ansiedade, o entusiasmo, a indignação, a ironia e etc. Imagine você transmitindo, então, uma notícia triste ou falando de uma cena triste no seu sermão, né? Você vai falar com entusiasmo ou você vai falar com tristeza? Você vai estar falando de algo ruim que vai acontecer e os perdidos serão destruídos porque não aceitaram a Cristo Jesus na hora do apelo. Então, como é que você vai transmitir para a pessoa que ela precisa mudar de vida, senão será destruída? Observe que você já deve ter me ouvido falar sobre o ai na Bíblia. Toda vez que tem um ai, antes do pronunciamento, o profeta já fala chorando. Então, isso é uma questão da inflexão da voz. O profeta já chorava, já lamentava pelo que iria acontecer, que ele estava acabando de pronunciar. Ai de ti, Corazim. Ai de ti. Né? Já vai falando ali com emoção, né? Com tristeza, transmitindo ali, então, às vezes, né? Um terror para as pessoas que estão ouvindo. Então, você precisa fazer isso até para criança, quando você vai contar uma história, você precisa, então, interpretar a história e colocar emoção na voz. Se você não fizer isso, a criança fica olhando para você e aquela história que poderia ser uma história muito emocionante, né, se torna, então, uma história sem emoção, uma história, né, chata, e aí, então, a criança não vai gostar, ela não vai aprender nada, porque ela vai bloquear, e aí já era. Então, ter boa inflexão é saber colocar o sentimento, né, os sentimentos na voz. Então, quando você for falar, né, de uma coisa triste, fale com lágrimas na voz. Fale, né, demonstrando tristeza. Imagina, acabei de fazer um sepultamento, eu falei, né, emocionado, porque me emocionei, mas quando eu estava falando sobre a esperança da volta de Jesus, eu não ia transmitir tristeza, ia transmitir alegria, né? Porque naquele lugar ali, no cemitério, foi exatamente essas palavras até que eu usei com eles lá, ali naquele cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, onde tem milhares de pessoas enterradas. Posso até contar, durante todos os anos de existência daquele cemitério ali, né, centenas de milhares de pessoas ali enterradas. Ali naquele lugar de tristeza, naquele lugar de angústia, de dor, naquele lugar de sofrimento, quando o Senhor Jesus voltar, será o lugar de maior alegria aqui na terra, né? Onde os seus filhos ressuscitarão e os anjos os tomarão nos braços e os levarão a nuvens para se encontrar com Cristo, seu Salvador. Que alegria será, então, estar no cemitério naquele dia,
diferente de hoje, no qual nós choramos a perca da irmã Josefa. Então, observe que a voz ela muda o padrão, né? A emoção vai, então, tomando conta do ambiente e as pessoas vão te ouvindo e vai, então, entendendo exatamente o que você quer passar. A emoção ela é muito importante. Não devemos fazer um sermão para emocionar a pessoa, mas precisamos usar a emoção na nossa voz para transmitir a mensagem. Então, o sermão não pode ser só uma informação. Estou te informando isso aqui. Você tem que se preocupar se a pessoa vai entender ou não. Não é uma lavagem de mão. Olha, eu fiz a minha parte. Então, agora você que já ouviu, faça a sua parte. Não é assim. A pessoa precisa entender. E, às vezes, a pessoa não entende. Então, tem que saber colocar os sentimentos na voz. Então, para finalizar, tem aqui um texto de Francis Bacon, que diz assim: o homem que lê é cheio, o homem que escreve é exato, o homem que fala é pronto. E aí, então, para melhorar aí a dicção, para melhorar aí a fala, você pode usar os trava-línguas, tá? Aqui é só algumas ideias, né, que a gente tem para e às vezes a gente usa para poder então melhorar um pouquinho aí quando eu estou quase não conseguindo falar direito, que o problema de dicção está bem travando mesmo, eu recorro a esses recursos, né? O trava-língua. Você já deve ter ouvido aí o trava-língua, né? Do rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha com raiva resolveu remendar. E aí você vai lendo isso aí, falando e repetindo várias vezes, né? Você tem que falar, não pode só ler, né, ali para dentro, não, tem que falar. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma, a rainha com raiva resolveu remendar. Mas um bom que eu sempre uso é esse do ninho de mafagafos. Né? No ninho de mafagafos, 5 garrafinhos há, quem desmafagafizá-los, um bom desmafagafizador será. Imagina falando isso bem rápido, 10 vezes. Então, assim, então você vai conseguindo educar a sua voz para poder, então, falar todas as letras, né, vogais e consoantes, e assim, então, quando você for pronunciar outras palavras, porque você já educou sua língua, né, a falar essas palavras difíceis de se pronunciar, vai se tornar, então, né, palavras mais fáceis, né, e você, então, vai conseguir pronunciá-la com mais facilidade. Não só as difíceis, mas principalmente as fáceis vai sair com mais intensidade e você vai, então, ter mais segurança ao falar, ao pregar a palavra de Deus. Então, hoje eu vou ficar por aqui, que eu quero falar um pouco mais das leituras, tá? Porque nos relatórios de leitura é importante a gente dar uma valorizada sobre isso. Eu sei que alguns estão com dificuldade aí, né, em fazer o relatório de leitura. Você pode escrever no papel e tirar uma foto do que você escreveu e enviar para mim. Não precisa digitar lá no computador, tá? Deixa eu fechar aqui e voltar a aparecer. Isso. Né? Não precisa digitar no celular se você não está conseguindo, né? Se é muita coisa para digitar no celular, então, você pode escrever no caderno o relatório, pega as perguntas lá, né, e vai e coloca a resposta. Nem coloca as perguntas, que as perguntas eu já sei. Então, você vai e coloca lá, 1, e aí já coloca a resposta. 2, coloca a resposta. 3, coloca a resposta, tira uma foto e envia para mim, que aí eu avalio e coloco a sua nota lá, tá, no sistema. Isso é importante. Sem leitura, eu não dou certificado. Você precisa fazer o relatório de leitura. Pode tirar até 10 na prova, quando eu fizer a prova aí no final, mas sem a leitura eu não dou certificado. Então, para ser um bom pregador, você precisa ler. E ler de vários assuntos. Não precisa só ler a Bíblia, não. Tem que ler outras coisas. E ler sobre como pregar, né, como usar a voz. Isso é muito importante. A gente não vai conseguir passar tudo aqui para vocês, né, nas palestras. As palestras é apenas um resumo, né, só para tirar alguma dúvida, para dar algumas ideias, algumas dicas, mas existem muitas outras coisas que a gente precisa se aperfeiçoar. Então, é naquilo que você tem mais dificuldade que você deve
mas procurar, né, valorizar. Não adianta você valorizar o que é a sua força, porque aí você vai ficar muito sossegado. Você tem que procurar se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então, você vai, então, né, se aperfeiçoando ali. Se você tem dificuldade na leitura, né, você tem que se educar a ler. Então, faça um plano com você, negocie, mesmo sem vontade. Leia. Se você está lendo, a cabeça viajou, foi para outro pensamento, volte e comece a ler do início de novo, até entender. Porque é assim que você deve fazer com a palavra de Deus. A nossa mente está muito conturbada de diversas informações, cheio de coisas. E ainda há o problema, né, da alimentação pesada, que acaba embotando, né, a nossa mente, porque o cérebro tem que jogar mais sangue no estômago para poder fazer a digestão. Então, algumas pessoas, por exemplo, deixam para ler à noite. E deixam para ler à noite depois de um prato de feijão, depois de uma comida. Alguém me ligou aqui e cortou meu áudio. Vamos lá. Então, algumas pessoas deixam para comer à noite, depois de comer à noite, uma comida pesada, vai ler e não consegue ler, não consegue se concentrar. Por quê? Porque está com o estômago em processo de digestão. E o cérebro ele vai mandar mais sangue para lá para poder, então, fazer a digestão corretamente. E o problema é que o que vai acontecer é que você não vai conseguir se concentrar. Geralmente vai dar muito sono, sua vista vai ficar pesada, você não vai conseguir ler. Depois do almoço também, né, se você tentar ler, você vai ter essa dificuldade. O ideal é que você se organize nessa questão até da sua alimentação, dos seus hábitos alimentares, para você se aplicar melhor na leitura. Você precisa se organizar nisso aí. Eu poderia, né, dar algumas técnicas para vocês de como melhorar a leitura, de fazer leitura rápida e tudo mais, mas a gente não precisa ter pressa para ler a palavra de Deus, não. E a gente não está numa faculdade que precisa aí ler 400 páginas por semana. Eu estou dando aí, em média, umas 10 páginas, né, de assuntos bem tranquilos, né, não são assuntos que precisa pegar o dicionário para ver o que significa a palavra que está sendo usada ali, né, não está em outra língua, está em português, então dá para entender. Eu sei que às vezes, né, alguns assuntos ou outro faz uma menção de uma palavra em hebraico, alguma coisa assim, mas, né, só precisa cuidar a respeito da do se educar mesmo para aprender, porque assim então você vai ser bem sucedido. Então lembre-se disso, lembre-se disso. A leitura ela é essencial, tanto da Bíblia como de qualquer outro assunto. Você vai passar uma informação, você precisa estar inteirado. E é por isso que eu estou pedindo um relatório de leitura para vocês. Eu não estou fazendo isso, eu poderia não fazer isso, poderia simplesmente só dar as palestras e dizer para vocês, ó, leiam, mas eu quero que vocês leiam agora, porque depois que a gente acabar o curso, vocês já vão ter uma prática aí de leitura. São quase um mês de leitura, né? Então, lembrando que eu só estou dando aí umas 10 paginazinhas por semana, né? Que é pouco, por sinal. Para um bom pregador, isso é muito pouco. Isso precisa aumentar e muito. Um bom pregador lê e lê muito, ele domina a palavra. Então, meus queridos, se alguém tiver uma dificuldade, quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto falado hoje, ou sobre o relatório de leitura, eu já passei o outro, vocês viram, né? Segunda leitura, já passei. Aqueles que não fizeram a primeira ainda, né, faça e envie o relatório para mim. Como eu já falei, pode tirar uma foto e enviar, tá? Eu vou considerar, eu vou ler e vou dar a nota. E apenas faça. Se você fizer, você vai estar dizendo para mim que leu. Então, para fazer, você precisa ler. Então, está no mesmo. E a segunda leitura, eu vou deixar até na próxima terça-feira, na próxima segunda, porque na segunda-feira eu mando a outra leitura para vocês, tá bom? E aí, então, na sexta-feira, possivelmente, eu já mando o link para aqueles que já leram, já quiser ir postando. E se você não quiser postar, você pode tirar uma foto e enviar no meu particular. É só entrar lá no grupo, pegar meu contato, aqueles que não têm, e envia para mim, tá certo? Alguém tem alguma pergunta, uma inquietação, uma reclamação, alguma coisa a fazer? Esse é o momento. Eu vou lá no grupo, eu vou mandar também mais alguns travas-línguas mais fáceis do que esse da Mafagafas, né?
para você ir fazendo. Procure, pelo menos, pegar 1 ou 2 por semana para poder fazer. Vai ajudar bastante aí no pronunciamento. Tá bom? Deus abençoe a todos. Ninguém quer perguntar, está todo mundo com sono, cansado, quer descansar. Espero que vocês tenham aí absorvido um pouco da aula de hoje e as leituras vão completar com certeza. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Oremos. Eterno, nosso Rei, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo cuidado que você tem por nós, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje nós aprendemos, Senhor, nem parte, né? Ainda tem a segunda parte, mas aprendemos um pouco de como devemos educar a nossa voz, como devemos comunicar a Tua palavra, e queremos, Senhor, te pedir que o Senhor nos ajude. Não é fácil nos nossos olhos, às vezes parece até impossível, por causa da educação que a gente teve, por causa da escolaridade, por causa das questões, né, da sociedade que acabaram nos influenciando. Mas, Senhor, queremos te pedir que o Senhor nos use. É por isso que estamos aqui, nos capacitando para ser melhores instrumentos nas tuas santas mãos. Então, por favor, Senhor, nos colocamos à tua disposição, te pedindo que o Senhor nos abençoe nesse sentido. Mais uma vez, Senhor, te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, suprindo todas as nossas necessidades e aumentando as nossas capacidades intelectuais para podermos, então, te servir melhor. Nos dá, Senhor, uma boa noite, um bom repouso, abençoa a nossa família e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. A todos vocês. Tem aí boa noite a todos. Boa noite. Na quinta nós retomamos a aula de hoje. Boa noite, pastor. Todos aí. Tchau, tchau. Amém, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.